Para alguém ter uma vida muito boa, alguém terá que ter vida má. Para servir os que estão bem. Eram os negros. O racismo era o sustentáculo do colonialismo. Claro que havia muito racismo. Se ainda há hoje, como é que não havia numa colónia que por si só é o sistema puro do poder e da submissão? Angola é uma criação portuguesa e não existe sem Portugal. A única consciência nacional vincada na província não é angolana, é portuguesa, como não há angolanos, mas portugueses de Angola. Moçambique só é Moçambique porque é Portugal. Desfeito o cimento que nos liga e que os faz parte da nação portuguesa, não haverá mais Moçambique, nem na história, nem na geografia. Senhores telespectadores, dentro de momentos, aqui do Cais de Alcântara, parte um contingente de cerca de 200 colonos para as províncias ultramarinas de Angola e de Moçambique. Era preciso uma carta de chamada. Só se ia para Moçambique, se houvesse alguém que Moçambique a dizer podem vir, eu tenho aqui condições para vocês cá viverem. O meu pai emigrou depois da Primeira Guerra Mundial, foi para Moçambique e entrou na carreira da administração colonial. Meu pai foi com carta de chamada, a minha mãe estava para ir com ele, com a minha irmã, mas quando estavam para ir descobriu que estava grávida de mim. E depois teve que esperar até aos 6 meses, que eu tivesse 6 meses para poder fazer a viagem, por causa das vacinas. Foram viver para Luanda, para um pequeno bairro, que eu ainda me lembro muito bem, o primeiro bairro, que era um bairro tipicamente colonial, muito remediado, eu não direi pobre, mas muito remediado, que era um correr de 8 casas, o que se imagina da colónia, com o pequeno alpendre, com o quintal grande, com casinhas muito pequenas, pronto. E eram 8 casas de pessoas, todas vindas de Portugal, e que estavam lá trabalhando. O meu pai estava como biólogo da Diamanga. Vivíamos no Dundo. O Dundo era uma... não sei se poderei chamar uma cidade, não é? Naquela altura seria uma vilazinha. Uma vilazinha assim muito composta, não é? Parecia daquelas cidades americanas com os jardins de relva, sem muros, com sebezinhas, não é? Todas cheias de florzinhas. Cada casa tinha um jardineiro, atribuído pela Diamanga. Nós não pagávamos nada. A casa era fornecida pela Diamanga. E a alimentação também. No início, que eu me lembro, eram só europeus que lá viviam. Havia uma geografia também diferente, que tinha a ver com a posição social. A parte sul era a parte dos fumos e a parte norte era a parte dos mecânicos. Esta era uma categoria dada esta nomenclatura, esta dicotomia, era dada pelos próprios Chokwe, porque chamavam fumos àqueles cujas mulheres fumavam, por sinal de distinção social. O meu pai era militar, estava ligado a um setor de engenharia civil e aconteceu eu ter nascido quando ele estava em Angola, a construir pontes no sul de Angola, e acabaram por se apaixonar por Angola. E, quando passou a disponibilidade na tropa, ficou por lá. Que condições socioeconómicas é que tinham na altura? Não muitas, mas o suficiente para criar os filhos.
Deve imaginar que em 1949 os militares não podiam ganhar grande coisa, não faço ideia quanto ganhava, mas não tenho memória de grandes dificuldades, embora sempre a memória de não ter tido luxos. E lembro-me de setores muito claramente definidos da zona branca angolana, dos ricos, dos remediados e dos pobres, digamos que nós estávamos na zona dos pobres. No essencial não tínhamos falta de nada, no plano da alimentação, mas no resto as coisas eram muito complicadas. Eu nunca conheci nenhuma fazenda em Angola, nunca conheci nenhum rico em Angola. Eram vidas decalcadas da metrópole. E mitificava-se tanto a vida da metrópole, como os da metrópole mitificavam a vida de lá. Portanto, o logro era bilateral. Todo este modelo de réplica da vida da metrópole lá, num contexto completamente diferente, em termos de clima, em termos de tudo, provocava muito sofrimento. Como sempre, um regime injusto não é bom para nenhum lado. E, agora, claro que os brancos estavam em posição de poder e, portanto, era menos mau para os brancos, obviamente. Nós éramos educados, nós, os filhos de colonos, éramos educados na escola primária a cantar cantigas sobre as flores, as plantas de Portugal continental, que não existiam lá. Portanto, nós cantávamos, e onde é que estavam as palavras que nomeavam as plantas de lá? Eram os negros que as tinham. É a linguagem do espaço, da terra, das colinas, das árvores, dos caminhos, dos bichos. Era a linguagem. Nós não possuíamos essa linguagem. Portanto, não possuíamos aquele espaço. Mas o espaço era nosso, porque éramos soberanos do território. Está a ver como isto é artificial e potencialmente esquizogénico. Luanda, 1970, Centro de Trabalho, Cérebro e Coração de Angola, é, por outro lado, um recanto paradisíaco de paisagens maravilhosas. Na água tépida do Atlântico, feito lago, se retemperam os corpos para as tarefas da vida. Há uma espécie de esquizofrenização do colono evitada, sempre evitada. E como é que se evitava? Com o gozo do lazer eterno, da praia, com uma espécie de expansão corporal. Temos uma vida de lazer, de trabalho também, mas de lazer especial que nunca teríamos na metrópole. E nesse aspecto somos eleitos, privilegiados e superiores. Isso é decisivo para a formação, terrível. Eu levei anos em França depois para me libertar dessa consciência de ser um eleito. Espero ter conseguido. A maneira de ser portuguesa, os princípios morais que presidiram aos descobrimentos e à colonização fizeram que em todo o território nacional seja desconhecida qualquer forma de discriminação e se hajam constituído sociedades plurirraciais impregnadas do espírito de convivência amigável e só por isso pacífica. Cada cidade era uma ilha. Por exemplo, Climane, onde eu vivi a minha infância, os brancos que lá estavam não conheciam o território para lá, para além das fronteiras da cidade. Havia uma terra de ninguém entre o Lupango é o nome que se dá à povoação europeia, e depois o sítio onde moravam os africanos. Distante do centro, onde estava concentrada a habitação dos brancos e os negócios dos brancos.
No meu bairro não vivia nenhuma família negra. Onde é que os negros viviam? Viviam nos moceques, viviam à volta. Mas os negros apareciam sempre para trabalhar. E era um bocado como Lisboa hoje. Quem se levanta muito cedo, como eu, por exemplo, levanto-me às 6 da manhã e faço a minha caminhada às 6 da manhã, noto que há uma vaga negra que vem para Lisboa, as trabalhadoras domésticas, não é? Os trabalhadores da construção, digamos que se vêem poucos brancos nessa madrugada e muitos negros, e do Lubango também tenho essa memória. Portanto, vinha uma vaga negra de manhã, que eram as criadas, as empregadas domésticas, os trabalhadores de vários serviços, braçais, sobretudo, e depois ao fim da tarde era o refluxo da maré, e a cidade branca era sobretudo branca durante a noite, não é? Durante o dia, naturalmente, também se notava que era uma cidade branca, porque a parte negra estava um bocado escondida dentro de casa, nas arrumações e nas limpezas, ou nas obras. Portanto, a ideia que se transmitia do Lubango era de uma cidade rigorosamente branca. O verdadeiro contacto que tínhamos com os negros, com a população negra, eram os que trabalhavam em casa, não eram os domésticos. Imagino que é uma criança, filho de colono, aos 4 anos, 5 anos, mandar em 5 criados. Então há um menino de 5 anos que levanta um dedo e o criado obedece. O criado era a maneira de fazer com que o miúdo se sentisse eleito. Havia o lavadeiro, que muitas vezes também servia de empregado de mesa. Havia o cozinheiro e depois havia o boia cook, o ajudante cozinheiro. Nós tínhamos um cozinheiro, tinha um empregado de casa que faria as limpezas, tinha uma costureira, ou seja, era uma hoste de pessoas ali ao nosso serviço. Eu hoje penso como é que eu, com as ideias que tinha, não me preocupava que eles não tivessem colchão. Não tinham colchão. A cama deles era 4 paus, 4 pés, tábuas, e ele dormia enrolado, não tinha lençóis, dormiam enrolados em cobertores em cima de pau. E eu não pensava nisso. A alimentação deles era farinha ou arroz, mas o arroz era dia de festa, farinha, e depois era o caril, que era camarão seco com óleo, e comiam à mão. E nós achávamos natural. Como é que era possível? Havia um embutamento da sensibilidade, mas ao mesmo tempo, cá em Portugal, eu enquanto estudante, não fazia diferença nenhuma entre um colega negro e um colega branco, mas chegava a Moçambique, onde eu tinha crescido, onde eu tinha os meus pais, onde eu tinha a minha família, etc. Os negros passavam a ser uma subespécie. O salário era absolutamente ridículo, era um salário de facto de subsistência, portanto era muito parecido com a escravatura. Ou seja, eles eram mantidos em vida com o mínimo de alimentação, mas em trabalhos forçados, eram obrigados a trabalhar, e se não trabalhassem, não podiam viver na cidade e podiam ser presos por não trabalharem. Os criados, que eram sempre africanos, não podiam circular no Douro depois das 17h30. Só podiam se levassem um documento chamado a Chitupa, que era uma caderneta assinada pelo patrão.
A dizer que eles tinham ido trabalhar, porque fossem apanhados na rua, fora da casa, não é? Sem a caderneta assinada, eram levados ao posto para receberem palmatoadas. Quer dizer, era uma segregação absoluta. Nem todas as famílias tratavam da mesma maneira os empregados negros, os criados negros. Mas todas aceitavam que aquilo era a situação colonial. Todos nós usufruíamos do colonialismo, eu evidentemente também usufruí do colonialismo. Todos os brancos de Moçambique não só usufruíam do colonialismo, como eram agentes do colonialismo, porque o Estado português era muito frágil em Moçambique. E se não fosse o apoio que tinha dos colonos para manter a ordem colonial, evidentemente não havia ordem colonial possível. Em Moçambique não havia banco nenhum a dizer brancos somente ou pretos somente. Podiam se sentar à vontade. Mas depois batiam, não reconheciam direitos nenhuns, obrigavam-nos a trabalhar. Era horrível. Eu conhecia um senhor que era recrutador. A profissão dele, o que é ser recrutador? Era ir às aldeias, apanhar os homens e levá-los para as companhias, para eles trabalharem à força. E depois era contratos por 6 meses, e eu um dia perguntei, mas porquê que não há mais de 6 meses? É que eles ao fim de 6 meses já sabem muito, mandam-nos outra vez para a aldeia e vão buscar outros ingênuos que não reclamam, não refilam, não aceitam tudo. O colonialismo português era requintadamente mau. Jovem negro que eu conheci bem, foi apanhado numa plantação para ir para a tropa, porque não havia serviço militar obrigatório para os negros, nem havia serviço militar obrigatório em Moçambique para ninguém, não é? Ele foi apanhado à força. Quando a determinada altura quiseram que precisavam de soldados, já tinha começado a guerra, e pediram ao administrador de Vila Peri, o Chimoio, que lhes enviasse voluntários negros para o exército. Ele mandou-os amarrados com uma corda, porque era um indivíduo contra, e disse, aí vão devidamente amarrados os 30 voluntários que me pediu. Aliás, o bispo da Beira, D. Sebastião Soares de Rezende, declarou, quando chegou à Beira nos anos 40, que na Beira havia escravatura. E nos anos 50, já depois de eu ter chegado, ele disse, na Beira continua a haver escravatura, e escravatura muito dura. A palavra certa era escravatura. O eufemismo era trabalhos forçados. E às vezes, eu tenho uma memória muito curta disso, mas havia os chamados cipaios, que eram negros em posições de comando, mas a um nível muito, muito baixo. Sei lá, havia o administrador de posto, havia o militar, havia o polícia, tudo branco, não é? E depois havia o cipaio, que era uma espécie de guarda básico, não é? O cipaio era uma figura temida, um pouco simpática, temida, assim, e que exercia, enfim, alguma violência resultante de ordens que recebiam da parte branca, do administrador ou do seu superior. Eu lembro-me, quando os meus pais estavam em Caia, na Zambésia, e eu lembro que estava sentada na varanda e a certa altura vejo passar, imagino como se vê nos filmes, a sensação é que aquilo era um filme. Na estrada, aos pares, talvez uns 12 homens,
agrilhoados com correntes ligadas aos tornozelos. Os cipais tinham ido à aldeia mais próxima, arrebanhados os homens à força, tanto que eles iam com as correntes nos pés, e iam para a administração, que depois os metia no comboio e iam para a África do Sul. Isto era o colonialismo português. Não venham com histórias a dizer os portugueses eram os colonos bonzinhos. Não, não eram. Eu vi darem estaladas por nada. Um criado partia loiça, era mandado à administração para levar palmatoadas. E havia a recomendação, não dê palmatoadas na mão que ele tem que trabalhar, dê-lhe dos pés. Eu fiz um pequeno filme para o Cineclube a denunciar um dos aspectos mais gritantes deste colonialismo íntimo. E o que é extraordinário, que mostra o domínio absoluto e que cria a situação de trabalho forçado e de falta de direitos, não é? É que o empregado o criado ia com o bilhetinho à esquadra, levava as palmatoadas e voltava para casa. Em minha casa isso nunca aconteceu, mas em casas perto da nossa isso acontecia. Lembro perfeitamente ter desaparecido uma ou duas ou três vezes, talheres. Talheres de prata. E os criados iam à CID. Apanhavam as palmatoadas e diziam que tinham roubado. E depois, umas semanas ou uns meses depois, vinha-se a perceber que estava caído atrás da... E eu sentia isto como uma enorme injustiça. Uma casa provisória dos meus pais, em Lourenço Marques, era diante de uma esquadra de polícia. E eu via os negros saírem, ouvia-os gritar, porque estavam a apanhar as palmatoadas, ouvia-os gritar, ouvia-os a sair a chorar. Homens, isso eu vi. A minha descoberta de que havia um racismo e uma segregação racial brutal não foi imediata. Não era muito miúdo, quando cheguei à Beira, tinha 9 anos. Foi a pouco e pouco, sobretudo ao compreender que essas pessoas não tinham direitos nenhuns. E como não tinham direitos, eram vítimas de toda a violência. Um dia vinha da escola, do liceu para casa e vi um jovem negro a ser esmurrado e pontapeado por um conjunto de homens brancos que lhe chamavam todos os nomes. Eu acho que foi naquele momento, ao ver aquela brutalidade total de um jovem, mais ou menos da minha idade, a ser vítima daquela violência, e eu absolutamente impotente para o defender, que eu cheguei a casa e disse ao meu pai, pai, vi isto, estou nervoso. Eu estava nervosíssimo com o que tinha visto. E o meu pai disse-me isso, olha, se ficaste tão mal porque te sentiste impotente. Mas eu senti-me mais que impotente. Descobri que quem não tem direitos, como era o caso dos negros em Moçambique, é vítima de toda a violência. E depois, ao longo da minha estadia em Moçambique, fui, digamos, constatando o que é que significava não ter direitos. Eu lembro-me de uma vez um amigo meu, eu chegar ao quarto dele e ele lança-me uma coisa para as mãos. Eu peguei naquilo e quando descubro, era um colar de orelhas. Tinha sido trazido pelo irmão dele, que era a primeira vez que chegava ao Dundo depois de se ter voluntariado para os comandos. Orelhas de negros, com certeza. Não? Claro. Claro. Eu nem queria acreditar. Nos diários do meu pai, o meu pai narra uma história muito interessante. Numa segunda-feira, dia 24 de julho de 61, diz ele, o doutor contou-me que em Carmona, um rapaz de 13 anos, a quem os pretos mataram o pai, foi autorizado a retalhar à catanada 4 pretos amarrados, suspeitos, e depois de sepulcros. Nem direito à vida tinham, é isso que é importante sublinhar, não é? Isso era criticado.
Mas isso não punha em causa o sistema colonial, está a ver? Havia mesmo um corte, é o que eu digo, um muro invisível que separava as duas comunidades. Quando eu cheguei à África do Sul, havia o apartheid. Havia bancos de jardim em que estava escrito só para brancos. Pois bem, em Moçambique não havia nenhum letreiro, mas nenhum negro se sentava num banco onde tivesse sentado um branco. Não era preciso apartheid, o apartheid estava nas coisas. Os negros estavam separados, eram separados docemente, mas irrepressivelmente, inexoravelmente separados e inferiorizados. Qual era a diferença? A mestiçagem. Não é? Diz, Portugal contribuiu para a civilização com a mestiçagem. A mestiçagem era o ato mais violento, regra geral, do colonialismo, que era as mulheres negras serem vítimas da violação, porque não tinham direitos. Uma mulher negra que trabalhava em casa de um homem branco, a possibilidade de ser violada era enorme. E muitas delas depois tinham filhos. Evidentemente que nem todos os mulatos são fruto de um ato de violação. Há muitos mulatos que são fruto de histórias raras de amor, raras porque possivelmente há muitas outras histórias, mas que era difícil de serem assumidas, porque um branco que vivia com uma mulher negra, dizia-se, havia alguns casos, dizia-se que era um cafrializado. Era alguém que tinha abandonado a civilização branca, ou ocidental, europeia, para se juntar à civilização negra. Àquilo que eles consideravam a não civilização, ao mundo selvagem. Mas muitos casos que eu conheci, de pessoas que eu conhecia, que aconteceram, era pura violação. Os brancos moçambicanos orgulhavam-se, eram orgulhosos, não, nós podemos ter relações com as negras, enquanto que os sul-africanos não podem, não é? Mas em que condições tinham as relações com as negras, não é? Isso é mesmo talvez a coisa mais brutal e menos assumida, mais escondida do colonialismo português, porque faz parte desta lenda da mestiçagem, não é? Eu conhecia os soldados que chegavam lá, ficavam lá 6 meses depois de combate. E, portanto, à medida que ia crescendo e à medida que os conhecia melhor, eu ouvia coisas e ouvia falar de coisas que eu nem conto. E vi coisas, e vi comportamentos de soldados. Quando pegávamos nas motas e íamos para a estrada de turismo, que era uma zona enlameada, e fazíamos motocross e não sei o quê, às vezes ouvíamos as mulheres no rio a lavarem a roupa, né, geralmente seminuas, não é? E, claro, toda a gente, íamos com soldados, que eram nossos amigos, eles paravam, e obviamente o objetivo era claro, não é? Claríssimo. Era o quê? Era assediar e forçar as mulheres a terem relações, não é? Viu isso? Vi da pior forma. Vi quando uma velha se aproxima e depois vejo um dos soldados atrás dela e pensava eu que ele estava como é dizer, que estava a simular, que estava a ter uma relação por trás, não é? Quando eu me apercebo, não estava a simular coisa nenhuma, estava mesmo a ter a relação. Eu fiquei altamente chocado, altamente chocado. O que é que acha que isso diz sobre a questão do racismo? Com brancas nunca fariam aquilo. Com brancas nunca fariam aquilo. Não é? Nunca. Todos os meus amigos dizem, ei, eu era tão feliz. E eu tenho a certeza que não era assim tão feliz. Não era tão feliz porque não tinha a ver nada com consciência política, absolutamente nada. Eu achava até, de certa forma, natural, mas até certo ponto. Chegava a um ponto em que eu ficava inquieto. Mas eles são pessoas.
o objeto do racista ou é subhumano, ou em todos os casos, em todas as versões do racismo mundial, ele é desvalorizado enquanto ser humano. Aquele ser está a sofrer porque é considerado um ser inferior, ontologicamente desvalorizado. Depois era a percepção geral de que os negros eram menos capazes e que tinham uma série de características que os fazia ser assim. Por exemplo, não eram confiáveis, não se lhes podia pagar o dinheiro ao fim do mês, tinha que se lhe pagar aos poucos porque eles gastavam o dinheiro todo em bebida. Ou eram preguiçosos, eram indolentes, só queriam dançar, não sabiam comer bem, comiam com as mãos o fungo. Todas estas ideias eram passadas às crianças e as crianças naturalizavam isso. Portanto, isso era o que eu pensava também, porque era o que eu ouvia os adultos dizerem, não é? Eu aprendi primeiro a falar quimbundo do que português. Isto era um motivo de preocupação para os meus pais e para os outros brancos, ou seja, eu fui obrigada a esquecer-me de falar, neste caso era quimbundo, porque eu não devia falar assim. Nem devia gostar de fungos, nem devia andar às costas, eu adorava andar nas costas da lavadeira também com o pano. E pronto, fui proibida de fazer isso. Tudo isto para uma criança faz muita moça na estrutura mental com que olhas para os outros. O que é que te lembras mais? De tudo, por exemplo, de uma catequista cortar com grande prazer o cabelo de uma negra porque dizia que aquele cabelo não era decente e era o cabelo da negra, não é? Como ela dizia, a carapinha, que logo por si só já é uma palavra horrível, de uma miúda negra a chorar muito humilhada por lhe estarem a assoá-la e a limpar-lhe os ouvidos, do género, a esterilizá-la para a comunhão. Isso, para mim, é que constituía o maior racismo, porque eram humilhações sistemáticas e de que nem havia consciência que era uma humilhação. As pessoas, quando estão normalmente a abusar os outros, arranjam sempre uma maneira de transformar o abuso num favor. A minha mãe vem de uma das primeiras famílias batistas, ainda na Primeira República, de Viseu. Perguntei-lhe se éramos todos filhos de Deus, porque é que nós brancos vivíamos daquela forma e os pretos viviam de uma forma completamente diferente. E a minha mãe diz-me, sim, somos todos filhos de Deus, mas uns pecaram mais e outros pecaram menos. Isso está na cor da pele. Os que pecaram mais estão cor preta, os que pecaram menos. Nós também pecámos, mas pecámos menos e estamos aqui para os ajudar. Até era tido como uma boa ação. Estamos a ajudar esta gente a parecer-se connosco. Não é? Nós éramos o padrão e depois os outros tinham que ser civilizados, tinham que ser educados. Nós somos uma velha nação que vive agarrada às suas tradições e por isso se dispõe a custear com pesados sacrifícios a herança que do passado lhe ficou. Mas acha isso natural? Acha que lhe cabe o dever de civilizar outros povos e, para civilizar, pagar com o suor do rosto o trabalho da colonização? A Frelimo proclama hoje, solenemente, a insurreição geral armada do povo moçambicano contra o colonialismo português para a conquista da independência total e completa de Moçambique. Liberdade e alegria, liberdade e alegria.
Angola vive um momento difícil, um momento de ansiedade e esperança. Ânsia de autogovernar, esperança de que o futuro seja prometedor para os seus filhos, que durante quase 5 séculos foram atingidos na dignidade, privados da expressão como povo, deserdados da terra e dos frutos da mesma. O povo angolano sabe quem foi o seu inimigo, o colonialismo. Sabíamos que estávamos em perigo, começou toda a gente a ir embora, ficámos cada vez mais vulneráveis, os brancos, que eram menos, ficámos cada vez mais vulneráveis, os serviços fecharam todos, fechou as escolas, fechou tudo, as lojas, etc. Foi a debandada geral, deixámos de poder andar em segurança, passou a haver o recolher obrigatório, começaram não sei quantas raparigas a serem violadas, mortas. Depois passou a ser isso, não é? Passou a ser, tu podias ser morta ou por acaso, como as balas perdidas. Fomos ficando sem amigos, sem conhecidos, a cidade foi se esvaziando, a própria família foi começando a desagregar-se, até que ficamos só os meus pais, eu e o meu cunhado lá. E só saímos em 1976. No último conflito foi a gota d'água que fez transbordar o copo, não é? Já tínhamos vivido 4 ou 5 conflitos na cidade, alguns deles muito violentos e muito sangrentos, do tipo de estarmos diante de uma arma e não sabermos se no segundo seguinte estaríamos vivos ou mortos, não é? Quando o sistema se desmontou, houve muito medo, não é? Houve muito medo. Mas nada é comparado com o desalento e o desconsolo e a raiva da vinda, nada. Fui instalado no hotel da Torre, no Restelo, com a família toda, no fundo. Para aí até às proximidades do Natal. Cheguei em março e tinha prometido a mim mesmo que o primeiro Natal da minha filha seria numa casa e não no hotel do Iarno, que era uma coisa horrível. Tomem atenção com os tais famosos infiltradores que estão a já fazer distúrbios ou a provocar, é o nosso inimigo. Esse digo pega nele, põe na rua, como ainda agora fiz em 2 ou 3. Senti ali que havia essa raiva branca, uma raiva visceral, e não tanto relativamente ao MPLA, ao UNITA, ao FNLA, mas mais em relação a Mário Soares e aos capitães de Abril, àqueles que, no fundo, provocaram aquela tragédia, não é? Esse ressentimento durou muito tempo e se calhar ainda dura, se calhar ainda há ressentimentos larvares por aí. Não consigo imaginar a experiência mais, como é que eu ia dizer, violenta, devastadora, desumanizante do que o meu regresso. Por ter acontecido assim, por ter ido para trás dos montes, que era o oposto da minha vida, por ter perdido a minha família nuclear, os amigos, tudo, e também por ter deixado de ser quem era e ter passado a ser um elemento de um grupo altamente estigmatizado. O Autornado era uma figura execrada em Portugal, não era? A do explorador, do inimigo do povo, explorador de negros. Isso notou-se em todas as faixas da sociedade, mesmo as mais desenvolvidas. A própria rádio. Quando eu entrei na rádio era habitual o comentário, bom, só falta trazerem para aqui a palhota ou a tanga. Havia sempre o menosprezo
da figura do retornado e demorou muito tempo até sermos integrados mesmo. Tive na escola algumas colegas a dizer que eu era retornada e que racista e que tinha andado a bater nos pretos e que agora estava cá armada em boa. Era o que se dizia dos retornados, não é? E havia que encontrar num povo que se submeteu a uma ditadura durante 5 décadas, não são de 5 dias, não são 5 meses, são 5 décadas, havia de encontrar os vencidos do regime, que não são eles, obviamente, porque no dia 25 de Abril era tudo antifascista e tudo de esquerda e tudo, estava tudo no 1º de Maio. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Portanto, quem foram os vencidos do regime foi aquele grupo, foram os retornados, aqueles é que eram os colonialistas, é que eram os fascistas, é que eram os... Portanto, de repente, toda a ditadura esteve aparentemente apoiada num grupo de pessoas que estavam fora daqui. Sempre foram precisos os recursos do Império para manter a vida na metrópole. Por isso, o sistema, fomos todos cúmplices, não foram só os que estavam lá. Os que estavam cá também eram, óbvio. E quem não precisa resolver os seus problemas, que se deixe ficar. Toda essa gente foi muito mal recebida em Portugal, numa altura pós 25 de Abril. Eram os colonos, pois, estiveram lá a explorar os pretos e agora vêm para aqui e instalam-nos nos hotéis. Eu não estava cá nessa altura, não é? Mas lembro-me bem de Luanda, só se ouvia martelar as pessoas a fazerem os caixotes para embarcarem. E preferiam destruir a dar, ou deixar, não é? Destruir carros deitados na Bahia e coisas assim. Olá! Muitos brancos, que antes de regressarem, foram objetos de grande violência, isso é inegável. Há gente que sofreu muito agora. Os africanos foram colonizados durante séculos, foram escravizados, foram exportados, foram maltratados, Portanto, são situações históricas que não podem ser nem desculpadas, por um lado, nem ignoradas, e que isso deixa marcas. Este problema hoje de ressurgimento destes movimentos nacionalistas e identitários tem uma grande influência, porque pessoas que não sabem o que é o seu futuro, que estão preocupadas com o seu presente, agarram-se ao passado como se aquilo que se chama uma retrotopia. Ou seja, o passado ainda torna-se muito belo, porque é aquilo que lhes dá, pensam eles, alguma dignidade, algum valor. Mesmo hoje, que estamos a comemorar os 50 anos de 25 de Abril, assumir o que foi o colonialismo não faz verdadeiramente parte das comemorações, não é? Mais a parte mais gloriosa do 25 de Abril, da derruba da ditadura, é ainda
aquela componente do 25 de Abril que foi completamente assumida, que é a antifascista, que ainda se tornou mais forte porque surgiu um partido de extrema-direita. Mas temos que pensar que esse partido de extrema-direita se assume como um partido racista. E se o racismo em Portugal permite que haja um partido que tenha estes votos todos, é porque o racismo não tinha desaparecido. O racismo que justificava o Império. A guerra colonial é um legado que não está resolvido em nós. Não está resolvido durante muitos anos. Não se falou nas feridas da guerra colonial, não se falava na guerra colonial, como se não tivesse existido. Os militares que fizeram a guerra colonial foram os heróis da democracia portuguesa. Não abriram o dossiê dos crimes da guerra colonial. Não é? O Iriamu, etc., isso nunca foi discutido. Nunca houve um livro negro dos crimes do colonialismo. Houve um livro negro do fascismo. Ou seja, o 25 de Abril, do ponto de vista cultural, do ponto de vista dos valores, das ideias, foi antifascista, mas não foi anticolonialista, nem antirracista. Não, porque fazia parte, quer dizer, o racismo era o sustentáculo do colonialismo. É isso que é importante. O racismo português tem essa particularidade de ser o racismo sustentáculo de um sistema de opressão colonial em África. O assumir que o colonialismo tinha sido uma brutalidade enorme, os militares portugueses não o fizeram, a sociedade portuguesa não o fez, e, portanto, há algo que está na essência da democracia, daquilo que foi a democracia portuguesa, que é colonial, que é não se ter rompido com o colonialismo, com a narrativa lusotropicalista de que o colonialismo português era diferente. Isto é passar a fazer parte da identidade portuguesa. Os portugueses têm o mito de que não são uma pequena nação, mas são uma grande nação porque tiveram uma grande história, não é? Há 50 anos dessa história, os 50 anos da ditadura salazarista, que é impossível pintar como um período glorioso. Portanto, muito do que se esconde do período da ditadura e a retórica sobre a ditadura hoje, que é apresentada pela extrema-direita, tem a ver porque se destruir o colonialismo português é destruir uma longa história imperial. É transformar o mito fundamental da nação portuguesa em algo que tem muitos pés de barro. O colonialismo, os trabalhos forçados, a opressão colonial, a violência sobre as mulheres, a recusa das culturas tradicionais, a violência sobre a cultura moçambicana e sobre as culturas africanas, é parte, destrói esse mito. Fundamentalmente, podemos dizer que não se questionava o sistema colonial porque todos beneficiávamos dele. Porque era o sistema instituído. Quer dizer, viver-se nesse ambiente, ou se tem um espírito de revolta enorme, não é? Descobre-se que as pessoas têm que se revoltar contra esse sistema, ou então vive-se nele. E todos nós vivíamos nele.
eu racionalmente e intencionalmente eu era profundamente anticolonialista, antirracista. Simplesmente, como digo, parece que adormecias, que estava adormecida em relação ao que podia fazer. Para mim, ainda hoje, é incompreensível. Essa dicotomia sentimental entre o que eu pensava, intelectual, em que eu intelectualmente defendia uma coisa, mas quem me visse atuar não percebia. Quando tu vives num sítio onde há uma violência latente ou expressa, mas se tu estás sempre a ver, tu normalizas e deixa de ser violência para ti. E, portanto, tem que ser através da memória, da ida ao passado, para tu dizer, isto não era bom, com aquilo que tu, entretanto, aprendeste. Ao reconhecer isto, eu estou a dizer que a minha infância foi passada nesse sítio de violência e estou em conflito com as memórias felizes da minha infância e com as pessoas que eu conheci lá, que gostei muito, inclusivamente com os meus pais, que eram colonos, não é? E eu própria, pequena clona. E isso entra-te num conflito, isso faz um conflito tão grande na tua cabeça que tu tentas não pensar muito a fundo na questão. Eu acredito que a maior parte das pessoas acredite mesmo que não era racista, nem que não estava numa situação favorável. Acredito que se convenceram ao longo do tempo, não é? Que era assim que devia ser e que eles fizeram o melhor que podiam. Porque estas pessoas também foram vítimas e o problema é quando uma vítima se transforma em agressor. Estas pessoas também lhes foi prometido que iam para lá e que aquilo era nosso e foram com carta de chamada e, portanto, estas pessoas de repente, de um momento para o outro, viram-se sem nada. E isto é terrível. São tão vítimas que deixaram de ser capazes de perceber que o que estavam lá a fazer não era grande coisa. Porque o que interessa é a tal memória privada, não é? Há duas memórias. Há a pública, o que é uma colónia, como é que se vivia na colónia, e depois há as nossas vidas. E as nossas vidas são sempre outra coisa. As pessoas não são capazes de fazer é um ato de consciência profundo do que é que, em aqueles melhores anos da sua vida, aquela condição excepcional de vida, era devido a quê? Ao trabalho de quem? Era baseado em que estrutura colonial? Em que estrutura de opressão e de exploração? Que crimes é que viram? Que crimes é que calaram? Que crimes é que não denunciaram? Como usufruíram daquele sistema absolutamente brutal? Como as pessoas usufruíram, a determinada altura da história, da escravatura, não é? Portanto, fazer esse trabalho de consciência não é fácil. Quando não resolvemos um conflito grave do passado, ele reaparece violentamente no futuro.